Se você é dentista, trabalha demais, vive com a agenda cheia, mas o dinheiro não acompanha. Ou pior, vive sobrecarregado, apagando incêndios de um lado para o outro sem tempo para nada. E de novo, o dinheiro não acompanha. Você tem aquela sensação de que está sempre correndo atrás, mas nunca chega a lugar algum. Eu preciso te dizer uma coisa que é desconfortável. Agenda cheia não é sinônimo de clínica saudável. E se você não entender isso, você pode trabalhar cada vez mais e crescer cada vez menos. E hoje eu vim aqui te explicar onde está o erro que a maioria dos dentistas não percebe. A maioria dos dentistas mede o sucesso pela agenda, o que é errôneo. E às vezes ele pensa, se a agenda está cheia, deve estar tudo bem. Ou até afirma, né? Está tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A agenda está cheia de quê? De procedimentos isolados, fragmentados, de um único procedimento, de incêndios isolados, de repetição de trabalho, de remoldagem, retrabalho, troca de peça, paciente que vem só quando dói, ou aquele que você tem que ter 1000 conversas para que ele continue com o tratamento, tentando convencê-lo constantemente, de forma exaustiva. Porque existe uma diferença muito grande em agenda cheia de procedimento e agenda cheia de tratamento. E é aqui que começa o problema. Quando a clínica funciona só com procedimentos isolados, o ciclo comum que acontece é: o paciente vem, você atende, faz uma restauração ou sana a dor dele, e depois de um tempo ele vai embora, depois de um tempo ele volta, retorna, somente porque a dor apareceu. Ou você faz um tratamento único, que é o desejo do paciente, ele vai embora e só volta quando ele tem outra queixa. Ele faz a restauração, somente aquilo que é pontual que ele quer fazer, some, e você tem que procurar outro paciente para preencher esse buraco na agenda. Ou seja, sua agenda está cheia hoje, mas você vai precisar lutar para preencher ela novamente amanhã. E aí, convenhamos, isso não é uma clínica saudável, isso é um pronto-socorro. O pronto-socorro tem uma característica: muito movimento, pouca previsibilidade e muito desgaste. E a maioria dos dentistas tem crenças que falta paciente, ou é o marketing que não está legal, ou é brindes, ou não é premium ainda, ou é a crise, ou é o convênio, ou é o preço. Mas na grande maioria das vezes o problema está na consulta. A consulta não está sendo utilizada como um diagnóstico estratégico. Ela está sendo utilizada como uma triagem, orçamento ou o que o paciente quer. E quando o paciente sai da consulta sem entender o tratamento completo, o diagnóstico completo, ele sai sem fechar o tratamento completo. Aí falemos de dinheiro agora. Quando o paciente fecha um tratamento fragmentado, o único procedimento, automaticamente isso vai reduzir drasticamente o seu ticket médio e, consequentemente, vai impactar diretamente no seu financeiro. Quando o paciente não entende o tratamento completo, ele sempre vai escolher o mínimo, o mais barato, e o paciente que vem também por preço, por mais barato e por mínimo, ele também vai pelo mínimo. Ele sempre vai fazer essa comparação. Consequentemente, isso vai te trazer um ticket médio muito baixo, exaustão excessiva. Vai trabalhar mais e vai ganhar menos e vai se manter nesse ciclo vicioso por anos da sua carreira. E uma clínica saudável não é uma clínica que tem agenda cheia. Uma clínica saudável é uma clínica que tem pacientes em tratamento, tratamento em andamento, automaticamente previsibilidade de faturamento, pacientes concluindo o tratamento e tendo alta, tendo cura, fazendo prevenções e ainda trazendo para você novos pacientes sem nenhum custo por aquisição. Isso acontece quando você, dentista, para de executar procedimentos e passa a conduzir tratamento. E a condução começa na consulta. Quando o paciente ele entende o plano completo, ele entende a raiz, a causa, a consequência, logo, junto com você, ele constrói um raciocínio lógico e chega à conclusão de que aquele tratamento proposto é confiável. E se ele confia em você, ele confia no diagnóstico. E acontece uma coisa muito importante aqui. Você para de ter uma agenda cheia de pacientes e procedimentos fragmentados e passa a ter poucos pacientes
em tratamento e em andamento. E isso muda tudo. Você pode achar que não. Mais faturamento, menos desgaste emocional, menos agenda cheia, mais pacientes em tratamento, mais previsibilidade no fim do seu mês e, consequentemente, uma sensação agradável de que você está fazendo certo, de que você está fazendo aquilo o qual você se predestinou a fazer. Guarda isso. Dentista ocupado não é dentista lucrativo. Agenda cheia não é previsibilidade nem faturamento. Agenda cheia de procedimentos fragmentados não é crescimento, nem para você e nem para a sua clínica. Crescimento vem de um diagnóstico completo de uma condução correta de grandes tratamentos. Se você sente exatamente essa sensação que eu descrevi ou está nesse panorama, talvez o problema não esteja na quantidade de pacientes, mas o problema esteja na forma como a consulta está sendo conduzida. E queira você ou não, o seu faturamento é determinado pela sua consulta, pela condução da sua consulta. O resultado final do mês sempre vai se dar pela condução da consulta. É na consulta que nasce o faturamento, a previsibilidade sua e do paciente e a decisão dele se ele vai tratar ou não. É na consulta que ele decide se ele vai tratar ou se ele vai resolver só o mínimo. Nos próximos vídeos eu vou te conduzir no passo a passo de como fazer uma consulta de excelência, de qualidade, com muita clareza, onde o seu paciente sai decidido e muito consciente e maduro para tomar uma decisão. Se você chegou até aqui, você já está bem à frente da grande maioria do mercado. Siga o canal, me acompanhe. Nos próximos vídeos eu vou te ensinar como transformar a consulta no setor mais importante da sua clínica, o que determina de fato o resultado no final do seu mês. Se você quer sair do modo dentista apagador de incêndio, executor de desejo e executar de fato planos de tratamentos e conduzir e acompanhar pacientes de verdade, acompanhe o canal.